O filme começa em 8 de julho de 1986, em uma pequena cidade chamada Valsen, onde conhecemos dois homens chamados Timo e Per. Eles estão atualmente no apartamento de Per assistindo a um vídeo de uma menina. Depois disso, eles entram no carro vermelho dele e saem de casa. Logo, eles percebem uma jovem chamada Pia passando de bicicleta, o que faz com que Per tenha uma ideia. Ele dá ré no veículo e começa a segui-la por um campo de trigo isolado. Depois de se certificar de que não há ninguém por perto, Per sai do carro, mas Pia rapidamente percebe que o homem está prestes a machucá-la. Infelizmente, ele a alcança e começa a agredi-la nos campos de trigo. Enquanto isso, Timo fica horrorizado com o que está acontecendo. É evidente que ele não aprova nada daquilo, mas também não faz nada para impedir o amigo. Ele pega os fones de ouvido da garota, que haviam caído no chão. Quando Per termina, ele pede desculpas a Pia, mas ela começa a bater nele freneticamente, então o psicopata a atinge com algo para fazê-la ficar quieta. Mas, momentos depois, Per percebe que a garota está morta e começa a entrar em pânico. Ele pede ajuda a Timo, mas este fica apavorado e simplesmente volta para o carro. Per então coloca o corpo sem vida da garota no porta-malas e joga a bicicleta dela no campo de trigo. Os dois então vão embora do local, mas não antes de Per pedir para Timo jogar fora os fones de ouvido. Alguns dias depois, vemos várias crianças brincando em um parque onde Per trabalha como zelador. Ele está limpando seu carro minuciosamente quando percebe Timo à distância carregando sua mochila. Per tenta se aproximar dele, mas Timo imediatamente embarca em um ônibus e vai embora. Parece que o homem está traumatizado com o que presenciou e deseja fugir desse lugar. A cena então avança para 23 anos depois, onde vemos uma mulher chamada Helena correndo. Logo ela chega ao campo de trigo, onde uma cruz está exposta como sinal de lembrança pela morte de Pia. É revelado que Pia era na verdade, sua filha, que foi assassinada em 1986. Em outro lugar na mesma cidade, vemos um casal repreendendo furiosamente sua filha adolescente, Sinica. Acontece que a jovem foi denunciada por faltar à escola várias vezes. Seu pai, enfurecido, exige saber o motivo disso, mas Sinica se defende e afirma que a escola está mentindo. Ela chega a xingar o pai e sai de casa furiosa, dizendo que precisa ir ao treino de tênis. Mas depois de pedalar por uma curta distância, Sinica liga para sua amiga, Marie, para combinar um encontro. A cena então corta para um detetive chamado David chegando para participar da festa de aposentadoria de seu superior, Christian. David não parece muito animado, e é revelado que ele perdeu recentemente sua esposa para o câncer. Em outra cena, vemos Sinica chegando a um parque de diversões para encontrar sua amiga. Ela deixa uma mensagem de voz para os pais explicando que vai dormir na casa de Marie esta noite e não vai voltar para casa. No entanto, como já está começando a escurecer, sua amiga ainda não apareceu. Sinica fica assustada e deixa uma mensagem de voz para Marie, dizendo que vai para casa se sua amiga não aparecer logo. Também percebemos que parece que alguém está de olho nela de dentro de um carro. Em outro lugar, após a festa, Christian leva David à delegacia e entrega o arquivo de um caso que ele não conseguiu resolver. Há 23 anos, uma menina de 11 anos chamada Pia foi agredida e assassinada, e seu corpo só foi encontrado muitos dias depois em um lago próximo. Um garoto relatou ter visto um carro vermelho na área, mas a polícia nunca conseguiu encontrar o assassino. David então percebe que o incidente ocorreu em 8 de julho, que coincidentemente é a mesma data de hoje. Enquanto isso, vemos Sinica voltando para casa depois que sua amiga não apareceu. O carro de antes ainda está seguindo ela, então em determinado momento, ela para e se vira para ver o que está acontecendo, bem na hora em que um homem sai do carro. Depois de um tempo, vemos o homem jogando a bicicleta dela no mesmo campo onde Pia foi assassinada. A cena então corta para Timo, que agora trabalha como arquiteto e tem uma família amorosa. Ele volta para casa depois de um longo dia de trabalho, e vai ver como estão suas filhas. Em seguida, ele vai para o quarto e adormece ao lado de sua esposa, Julia. Na manhã seguinte, David é acordado abruptamente por uma ligação repentina. Logo ele chega ao campo de trigo, onde encontra sua colega Jana, e o novo chefe deles, Matias. Acontece que a polícia encontrou a bicicleta de Sinica no campo de trigo e está preocupada. Na casa de Sinica, seus pais ainda acreditam que ela está segura na casa da amiga.
Mais tarde, vemos Timo brincando com seus filhos em uma festa em casa, mas logo sua atenção é atraída por uma notícia na televisão. A reportagem revela que a polícia encontrou a bicicleta e a bolsa de ginástica de uma menina em um campo de trigo, e suspeita de um padrão semelhante ao caso de Pia. Ao assistir à notícia, os pais de Sinica reconhecem a bicicleta dela e começam a entrar em pânico. Timo também fica abalado com a notícia, e se afasta da família para processar o que aconteceu. Em outro lugar, vemos David e Matias no maior lago da cidade, onde o corpo de Pia foi encontrado muitos anos atrás. Eles levaram uma equipe de mergulho para procurar a menina, mas infelizmente, nenhum sinal dela é encontrado. Mais tarde, os policiais vão até a casa de Sinica, e conversam com seus pais, que estão arrasados. Matias pergunta se ela tinha um namorado com quem poderia ter fugido, mas a mãe nega. Mais tarde naquela noite, vemos Timo, que não consegue dormir e está pensando na nova garota desaparecida. Ele então se lembra de um flashback de 23 anos atrás, quando estava sentado em um parque observando crianças brincarem com água. Logo ele foi acompanhado por Per, e eles se apresentaram. Os dois homens rapidamente começaram a criar laços, e era óbvio pelo comportamento deles que ambos eram pedófilos, e se sentiam atraídos por crianças. Voltando ao presente, vemos um Timo estressado tentando aproveitar o tempo com sua família. Ele então liga secretamente para seu chefe, informando que está doente e que não poderá ir ao trabalho amanhã. Após receber permissão, Timo se aproxima da família e explica que há um problema no trabalho que exige sua atenção imediata. Timo promete voltar amanhã à noite e sai de casa. Em seguida, vemos um homem voltando para seu carro em uma área remota. De repente, ele ouve um telefone tocar, e é o pai de Seneca tentando falar com ela, mas o homem joga o telefone fora. À noite, David recebe a visita de Christian, que traz uma caixa de pertences antigos relacionados ao caso de Pia. Christian expressa sua convicção de que a pessoa responsável pela morte de Seneca é a mesma que matou Pia. Christian acredita firmemente que a garota já está morta, que seu corpo está por aí, e que é apenas uma questão de tempo até que a polícia o encontre. Como Christian está aposentado e não tem mais autoridade, ele pede a ajuda de David na investigação. Em seguida, vemos um flashback de 23 anos atrás, quando Timo costumava visitar regularmente o apartamento de Per. Um dia, durante um de seus encontros habituais, Per mencionou as semelhanças entre eles, e a atração que sentiam por meninas pequenas. Isso deixou Timo desconfortável, e ele negou, mas Per disse que tinha filmes que eles poderiam assistir. A princípio, Timo ficou irritado e tentou ir embora, mas logo mudou de ideia. Per então começou a exibir um vídeo perturbador em que um homem adulto aparecia abusando de uma menina. Surpreendentemente, Timo não ficou enojado com o vídeo e, na verdade, gostou do que viu. Voltando ao presente, a polícia está ficando cada vez mais frustrada com a falta de progresso na investigação. Jana então pega alguns arquivos e aponta que um carro vermelho foi visto perto do local do desaparecimento de Pia. Ela revela que, anos atrás, outra menina também havia desaparecido, e um carro vermelho foi avistado naquela ocasião também. Jana conseguiu compilar uma lista de cerca de 500 carros vermelhos registrados na região nos anos 80. Ao ouvir isso, David pega o antigo arquivo de Christian e revisa os registros. Ele observa que muitos dos proprietários dos carros já foram interrogados, restando apenas alguns para investigação adicional. Em outra cena, Timo, que voltou para Olson, encontra Per, que ainda trabalha como zelador no mesmo parque. Per fica radiante ao ver seu velho amigo depois de tantos anos, e o convida para ir à sua casa. Os dois sentam-se de forma constrangida na sala de estar, até que Timo pergunta o que Per fez com a garota desaparecida recentemente. Este último fica atordoado com a pergunta e rapidamente nega qualquer envolvimento no caso. Quando Timo aponta as semelhanças entre os dois casos, Per descarta dizendo que é apenas uma coincidência. Ele insiste que o que aconteceu com Pia foi um incidente isolado e que não fez nada parecido desde então. Logo, Timo começa a se sentir desconfortável e tenta ir embora, mas Per o impede e lhe entrega um CD. Ele afirma que é o vídeo favorito de Timo e que apresenta a garota de cabelos escuros de quem ele gostava. Ao ouvir isso, Timo sai apressado enquanto ainda segura o CD. Depois de um tempo, ele retorna ao seu quarto de hotel e assiste ao CD. Revela-se ser o mesmo vídeo perturbador que ele viu 23 anos antes, e isso imediatamente o excita. Mas, depois que Timo se satisfaz, ele sente uma vergonha imensa e desaba em lágrimas.
A cena então corta para um flashback daquele dia fatídico em 1986, quando Timo estava esperando no carro enquanto Per se desfazia do corpo de Pia no lago. No dia seguinte, Timo volta ao parque e se senta em um balanço enquanto conversa com uma criança. Nesse momento, Per se aproxima dele e o convida para ir ao seu apartamento assistir a um filme. Timo concorda relutantemente e o segue. No entanto, ao se aproximarem da casa, Timo é tomado pela vergonha e foge dali. O homem em conflito então vai até a delegacia e decide confessar tudo. Mas na hora, ele não consegue e muda de ideia. Em seguida, Timo vai até o campo de trigo e fica olhando para ele por um tempo. Ele então vai até a casa de Helena e finge ser um inquilino à procura de uma casa. A mulher o convida gentilmente para entrar e Timo informa que está procurando uma casa naquele bairro, entregando a ela seu cartão de visita. Ao notar as fotos sobre a mesa, ele traz proativamente o assunto de crianças à tona. Quando Helena menciona que sua filha foi assassinada há 23 anos, Timo pede desculpas por ter tocado em uma lembrança dolorosa. Após uma breve conversa, ele vai até o carro e começa a chorar, algo que uma Helena desconfiada percebe pela janela. Mais tarde, Christian chega à casa de Helena, já que eles estão em um relacionamento. De repente, ela diz que o homem que matou sua filha esteve ali agora há pouco e entrega a ele o cartão de visita de Timo. Enquanto isso, David e Jana estão pela cidade interrogando homens que possuíam um carro vermelho nos anos 1980, mas David de repente recebe uma ligação urgente e precisa sair. Jana então visita a casa de Per sozinha e pede para conversar. Por outro lado, Timo chega ao lago onde o corpo de Pia foi descartado e senta-se ali em silêncio. Ele então recebe uma ligação de Julia, que está chateada porque ele não voltou para casa há 3 dias. Ela também revela que a filha deles caiu do trampolim, então um Timo emocionado pede para falar com a filha. Nesse momento, Julia diz que alguém está na porta e desliga abruptamente. Acontece que David e Christian chegaram à casa para interrogar Timo. Em outro lugar, Jana questiona Per sobre o carro vermelho que ele possuía entre 1982 e 1986. O homem confirma que sim, mas que já o vendeu e agora só anda de moto. Jana então revela que se trata de uma garota desaparecida e pergunta onde ele estava em 8 de julho. Isso deixa Per nervoso, então ele se desculpa, alegando que precisa pegar algo. Voltando à casa de Timo, sua esposa é bombardeada com perguntas sobre ele. Ela revela que ele está atualmente fora da cidade a trabalho, mas não sabe em qual hotel ele está hospedado. Christian então vai ao banheiro e Julia percebe o cartão de visitas do marido com David. Isso a deixa nervosa, e ela começa a questionar do que se trata tudo aquilo, mas o detetive simplesmente responde que é difícil de explicar. Por outro lado, Per é visto tirando seu diário de uma gaveta, e ele também pega uma pequena faca. Em seguida, ele se aproxima de Jana e começa a relatar suas atividades do dia 8 de julho, que havia anotado. A mulher pede para ver o diário, e ele, relutantemente, o entrega. Ele também mantém a mão próxima ao bolso, preparado para atacar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, David questiona Julia sobre o passado do marido e descobre que ele morava em Olson quando era estudante. A mulher revela que Timo só se mudou para esta cidade em 1986, onde eles se conheceram e se casaram. Ela também menciona que ele não gostava do sobrenome e o mudou quando saiu de Olson. Enquanto isso, Jana termina de revisar o diário de Per, mas não encontra nada de incomum e decide ir embora. Por outro lado, Julia e David vão procurar Christian, e descobrem que ele está, na verdade, no escritório de Timo verificando o computador dele. Ele então mostra a eles os perturbadores vídeos de pornografia infantil que encontrou na pasta de Timo. Julia sente enjoo ao ver aquilo, pois não fazia ideia de que seu marido era um monstro. Enquanto isso, Timo ainda está à beira do lago, refletindo sobre tudo. Logo, ele toma a trágica decisão de tirar a própria vida. Algum tempo depois, policiais chegam ao local e levantam o carro junto com o corpo sem vida de Timo. Isso faz com que Christian se sinta realizado, e ele acredita que finalmente resolveu o caso. Diversas reportagens rapidamente se espalham, revelando que o autor dos casos de Pia e Sinica foi identificado após muitos anos.
No dia seguinte, um homem idoso é visto nadando em outro lago, em uma área diferente. Mas então, de repente, após um curto tempo na água, ele acidentalmente avista um corpo, que acaba sendo o de Sinica. Logo depois, a polícia resgata o corpo e informa os pais dela sobre a notícia trágica. Mais tarde, enquanto os pais estão na sala de autópsia, David revisa as evidências e se depara com uma foto de fones de ouvido que pertenciam a Pia. Em seguida, ele ouve o áudio de um garoto que foi testemunha ocular na época. O garoto havia mencionado que os fones de ouvido foram jogados pela janela do passageiro de um carro. Isso revela que havia mais de uma pessoa no carro, e Timo não estava agindo sozinho. Após isso, David imediatamente procura seu chefe e revela que havia outra pessoa no carro que ainda está em liberdade. No entanto, Matias descarta isso como uma teoria absurda, pois o DNA de Timo corresponde ao encontrado nos fones de ouvido de Pia. O homem era um pedófilo e até mudou seu sobrenome, esperando que ninguém o descobrisse. No entanto, David fica ainda mais confuso ao descobrir que Sinica foi morta, mas não sofreu abuso. Ele se pergunta por que um pedófilo cometeria tal ato, a menos que quisesse enviar uma mensagem. Portanto, David teoriza que os dois homens cometeram o crime juntos em 1986. Mas depois que Timo desapareceu sem deixar rastros, o segundo homem recriou o assassinato da mesma forma e no mesmo local. Talvez o pedófilo tenha se sentido solitário, e quisesse atrair seu antigo amigo de volta à cidade. No entanto, Matias se recusa a acreditar nessa teoria, e o confronto logo se torna físico. O cenário, a qualidade melhora. Desculpe. Como resultado, David é suspenso do trabalho. Na cena final, um carro entra em uma garagem, e percebemos que é o mesmo que o assassino de Sinica estava dirigindo. Per sai do carro, revelando que ele é novamente o autor do crime. Ele então entrega as chaves para uma vizinha, de quem havia emprestado o veículo. A mulher está lendo um jornal e o informa sobre Timo, um suspeito de pedofilia que tirou a própria vida. Ao saber disso, Per fica arrasado, pois nunca quis que seu amigo tirasse a própria vida por causa de suas ações. O filme então termina com o homem doente voltando para seu apartamento e lamentando a perda do amigo.